2026 já começou. E um sinal claro disso é a reforma no secretariado do governador Eduardo Leite, e ele fez isso nos últimos dias. A gente pode acompanhar aí dois movimentos bem importantes de início. Dois ex-prefeitos, o de Pelotas e de Santa Maria, que são os principais nomes aí do PSDB, que estavam sem espaço, agora assumiram e ocupam o espaço em duas secretarias bem estratégicas no governo. Outro movimento que a gente pôde acompanhar foi do deputado aí do MDB, Edilson Brum, na Secretaria de Agricultura, o que abriu vaga na Assembleia para o ex-deputado Thiago Simon. Esse gesto ele não é apenas administrativo, mas político. Reaproximar o ex-senador Pedro Simon do governo e, por tabela, também fortalecer o nome de Gabriel Souza, atual vice-governador. Também vimos o ex-prefeito de Dom Pedrito, do Partido Progressista, assumindo uma posição no governo, e o ex-prefeito de Lajeado, que antes era progressista e agora União Brasil, assumindo uma grande secretaria. Essas movimentações mostram uma construção cuidadosa de um projeto político aqui para 2026. O governador Eduardo Leite está ao mesmo tempo fortalecendo a sua base e preparando o terreno para o seu sucessor natural, Gabriel Souza. E mais do que isso, Leite mantém viva a dúvida se vai ao Senado ou se vai à presidência. Qual será o seu futuro político? O movimento ele é estratégico. Ao cogitar ir ao Senado, ele faz uma leitura atenta das pesquisas e se posiciona no cenário onde aparece com mais força e ganha tempo. Afinal, o tabuleiro presidencial ainda está indefinido e muitos jogadores ainda vão se mover. Mas esse jogo de xadrez não se limita às peças lá de cima. No meio de tudo isso estão os prefeitos, os vereadores, as lideranças locais, que serão determinantes para as próximas eleições. Porque, na realidade, são eles que carregam o dia a dia da política e fazem a ponte com o eleitorado lá da ponta, com o munícipe. E isso tem papel decisivo para as campanhas de deputado, senadores, governadores e presidente. Ou seja, o jogo começou. E quem quiser chegar em 2026 com força, precisa desde já organizar seu campo e entender que política não se faz só com grandes nomes. Ela se faz com quem está na ponta e faz acontecer. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV. Lembrando sempre que temos aí o apoio e o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público. Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. IB Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano. E Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia e comunicação para a política de verdade. Revista Em Evidência, quem faz, né? Você já sabe aí na política e nos negócios, quem faz está em evidência. Convidamos também para você nos acompanhar lá no nosso canal no YouTube, Revista Em Evidência, @Revista Em Evidência, e também lá no nosso perfil no Instagram, principalmente com os bastidores aqui do programa. Nesse segundo bloco, o nosso convidado de hoje foi um dos vencedores, aí para quem acompanhou já viu, né, do troféu Mérito Prefeitos em Evidência 2024. Também já foi presidente da poderosa Grampal e é o atual prefeito de Nova Santa Rita, aliás, reeleito aí com mais de 81% dos votos. O programa Em Evidência de hoje recebe o prefeito Rodrigo Batistella. Prefeito, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação. Muito obrigado a todos vocês que nos assistem nesse momento. Uma alegria a gente estar aqui hoje, poder falar um pouquinho da nossa administração lá do município que mais cresce da região metropolitana de Porto Alegre, que é a Nova Santa Rita. Que maravilha. Prefeito, eu vou começar perguntando, então, fazendo já uma propaganda de Nova Santa Rita. Quanto tempo fica aqui de Porto Alegre, quantos habitantes e qual é a base econômica do município? Na verdade, Nova Santa Rita está se tornando o maior e mais completo polo logístico do estado do Rio Grande do Sul. Nossa cidade hoje já estamos aí chegando a quase 34 mil habitantes, uma cidade que tem, né, no seu DNA logística. Estamos recebendo grandes empresas do segmento do e-commerce, como a Amazon, como outras grandes players aí que estão se instalando no nosso município. Pela sua localização privilegiada, estamos aí muito próximo à capital, ao lado da capital, praticamente a 16 quilômetros de Porto Alegre.
E Nova Santa Rita é uma cidade que tem ao seu redor quase 40% da população do estado do Rio Grande do Sul estão aqui nesses municípios da região metropolitana. 16 quilômetros aqui da capital, prefeito? Ao lado da capital, coladinha. Coladinha na capital. Quantos anos tem Nova Santa Rita? Nova Santa Rita completou agora, nesse ano, 33 anos de emancipação política. Uma jovem senhora. Uma jovem, mas muito pujante, crescendo. Mas sempre crescendo. E antes era Nova Santa Rita, se emancipou de quem antes? Nós éramos um segundo distrito de Canoas. De Canoas. Nova Santa Rita era um segundo distrito de Canoas. Que bacana. Agora independente e pujante. Mas tem um carinho muito grande, né, da população aí. Tem também esse carinho de Nova Santa Rita da população. É impressionante, assim, as pessoas falam com muito carinho do município. Vou começar perguntando, né, o prefeito aí foi reeleito, né, com 81% dos votos, prefeito, né? Qual o segredo de alcançar essa popularidade, né, tão grande assim para administrar um município em tempos tão difíceis também, né, prefeito? Que eu acho que um prefeito que passou os últimos anos aí supera qualquer coisa, está preparado para qualquer desafio. Pura verdade. Passamos por um Covid, que foi uma pandemia, e passamos por uma enchente sem precedentes. A verdade é trabalhar muito, trabalhar pela sociedade, entregar serviços públicos de qualidade para as pessoas, trabalhar com transparência, falar a verdade para as pessoas, porque hoje nós temos as redes sociais que te dão a facilidade de dialogar com as pessoas. Sim, é verdade. Mas também dão às pessoas o direito de cobrar, quando tu é gestor público, se tu está tendo um trabalho eficiente ou não. Uhum. Lá em Nova Santa Rita, a gente fez um trabalho, nesse nosso primeiro mandato, que nós passamos de muita entrega para a sociedade. Eu sempre digo, nós transformamos a vida das pessoas, melhoramos muito a saúde, a educação, a infraestrutura, que são pilares fundamentais para uma sociedade ter uma melhora na qualidade de vida. Sim. Saúde, educação, infraestrutura, segurança pública, são fatores fundamentais para que uma sociedade possa ter uma melhor qualidade de vida. Então, hoje, Nova Santa Rita, que está se tornando o maior polo logístico do estado do Rio Grande do Sul, é uma cidade segura para se morar. Que precisa, né? Uma cidade segura. Estamos em plena região metropolitana com índices de criminalidade lá embaixo, mas é uma cidade que se desenvolve com muitas empresas chegando, muito emprego, temos uma educação de qualidade, temos uma saúde, que eu sempre digo aqui, Nova Santa Rita tem a melhor saúde da região metropolitana. Opa! Hoje nós não temos filas nos nossos postos de saúde. A gente não tem como a gente vê aqui na região metropolitana. Desafio. Aqui na região metropolitana, inclusive, vem municípios, carros, né, minivans aí de outros municípios, micro-ônibus, para superlota, né? Então, é uma responsabilidade fazer uma votação que a gente fez, mais de 81% dos votos da cidade. Eu fui o 6º prefeito em nível percentual mais votado do estado do Rio Grande do Sul. Só tem 5 prefeitos que fizeram um percentual maior do que a gente. Dos 497 municípios. E eu fui o único prefeito do estado que fiz todos os vereadores na Câmara de Vereadores da base do nosso governo. Eu ia perguntar quantos vereadores tem. São 11 vereadores e eu fiz os 11 vereadores lá. Da base do nosso governo. Ou seja, para o pessoal entender, gente, o Executivo precisa do Legislativo, no caso dos municípios, né, da Câmara Municipal. Então, eu acho que é inédito isso. É inédito. Nós fizemos os 11 vereadores. Podem governar tranquilamente, fazer os projetos, botar em prática. Sem dúvida, é um momento ímpar que a nossa cidade vive. Porque a cidade, o cidadão Nova Santa Ritense confia no nosso modo de administrar. Que coisa boa então, isso. Nos deu um alto percentual de aceitação nas urnas, como prefeito, e colocou toda a Câmara de Vereadores alinhado com o prefeito. Para apoiar o prefeito também. Olha, é sensacional. Bom, falando em termos de saúde, prefeito Batistella, a gente tem aí também o anúncio recentemente da conquista de recursos federais, né? Foi inaugurado há poucos meses aí atrás a Policlínica 24 horas, né? Quais avanços que tiveram na saúde aí? Pô, a Policlínica, como é que foi possível fazer isso aí, com prefeito? Recursos próprios, são mais de 17 milhões e 500 mil reais. Todos os recursos oriundos da Prefeitura de Nova Santa Rita. As nossas economias. Nós o maior prédio público construído dos 33 anos de emancipação política da cidade.
e realmente é um prédio de muita qualidade, né? Nova Santa Rita era uma cidade que possuía um pronto atendimento pequeno, pacato, né, para o atendimento da sociedade, e hoje a gente tem uma estrutura grande, uma estrutura que eu sempre digo assim, uma estrutura como se fosse um particular. Sim. É um plano de saúde Plano de saúde. particular, que as pessoas hoje elas têm acesso a isso, e a gente vê que isso faz a diferença na sociedade. Com certeza. Hoje eu tenho atendimento de pediatria, tenho os exames, o raio-x, que sai na hora, que já sai, os exames laboratoriais que a gente precisa. Então, a gente tem aquela média complexidade que é necessária para se fazer um atendimento de uma cidade que era pequena e está se tornando agora uma grande cidade. Então, a gente tem conseguido assim, avançar muito. Acompanhar. E fizemos assim, reformas nas nossas unidades básicas de saúde. Agora, a gente está construindo 3 novas unidades básicas de saúde também, todas elas com recurso federal, do PAC e da reconstrução. Infelizmente, a gente teve 2 postos de saúde que foram atingidos pela enchente. E a gente conseguiu receber, então, o dinheiro do governo federal para reconstruir 2 novos postos de saúde. Então, a cidade, ela vem se preparando com essa obra histórica que foi a Policlínica, mas também com obras novas de UBSs dentro dos bairros, Sim. Cada bairro da cidade. Tem uma UBS. UBS novinha, então a gente vem assim, em nível de infraestrutura de saúde muito bem, e obviamente que a gente também tem um material humano para atender esse crescimento que a cidade vive. E um local bom também, né? Locais bons também, com equipamento, com que um profissional possa trabalhar. Aliás, hoje vou te dizer um dado aqui, Nova Santa Rita hoje é a 2ª cidade que mais cresce em nível populacional no estado do Rio Grande do Sul. A gente tem crescido em torno de 8% ao ano. Qualidade de vida. Todo mundo está querendo morar em Nova Santa Rita. 8% ao ano, exatamente. E aí tu pega as cidades ali, 2 cidades da praia, Balneário Pinhal, outras cidades ali estão crescendo 9% ao ano. Tá. Então, nós somos, em nível de percentual, a 2ª cidade que mais cresce. Em nível percentual de crescimento do estado, são mais pessoas morando. Isso também dá uma responsabilidade para o poder público. Para a estrutura, né? Estrutura. E saúde é fundamental, né, prefeito? Não tem coisa pior que a pessoa ficar em fila para ser atendida. Às vezes a gente vê com criança e principalmente pessoas idosas. Agora vai vir um inverno de novo. Aí, agora como jornalista, começa o ápice, né? Você pode pegar a matéria de 10 anos atrás que vai estar lá. Emergência lotada por crianças e idosos com doenças respiratórias. Verdade, né? Então, por que não se preparam, né? Nova Santa Rita está se preparando para esse crescimento que ela está tendo. Nós estamos fazendo investimentos na área da saúde. Gostei dos exames também, que vão dar conta, né? Os exames laboratoriais, raio-x, enfim, aqueles mais necessários do dia a dia. Então, Nova Santa Rita hoje começa a ter uma independência do município de Canoas e da região metropolitana. Tem que sair, né? Na baixa e média complexidade. Obviamente que os hospitais ainda a gente depende dos hospitais aqui da região metropolitana, mas o grosso, que é o atendimento de baixa dia a dia e média complexidade, Nova Santa Rita está dando um show. Que maravilha isso, que maravilha. Bom, vamos falar também, né? A gente vai chegar na área da segurança e na área da infraestrutura, mas vamos falar ainda sobre a questão da enchente, né? Ficaram ali duas OBS debaixo d'água e teve gente que teve que sair. Sim. Como é que foi a situação, assim, do modo geral, prefeito, por lá? A gente tem uma peculiaridade, Nova Santa Rita, que a gente tem 3 rios que fazem os limites da cidade. Então, 63% da nossa cidade ficou embaixo d'água. Meu Deus, prefeito. 63% da cidade, mais de 1.300 pessoas ficaram desalojadas, tiveram que sair das suas casas e ir para abrigos que nós fizemos lá nas nossas escolas. Foi um desafio muito grande, foi um momento difícil da sociedade. Passamos ali aqueles 30 dias do mês de maio de 2024 que a gente quer esquecer para sempre, mas a gente conseguiu atender a todos. Ninguém passou fome, ninguém passou frio, ninguém dormiu fora de um teto em Nova Santa Rita. Não tivemos nenhuma morte, que foi o principal. Eu trabalhei muito junto à minha Defesa Civil Municipal, a todas as nossas equipes, a gente trabalhou muito para que não tivesse nenhuma perda. Sim. E Deus foi generoso conosco, a gente também trabalhou, e a gente não perdeu ninguém. E a cidade que teve ali
em torno de 2.200 residências atingidas. Nova Santa Rita teve. Meu Deus, sim, circulando a cidade. Foram 229 residências que tiveram ou perda total ou perda parcial, laudadas pela Defesa Civil. Mas, enfim, ninguém perdeu a sua vida. Estamos reconstruindo, ficaram em abrigos. A Prefeitura montou o centro humanitário. Então, eu digo assim, é um momento dolorido que a gente quer esquecer. Sim. Quer esquecer, mas que Nova Santa Rita saiu de cabeça erguida, sem perda de pessoas. Sim. E, obviamente, só com as perdas materiais, né? Sim, mas aí a gente vai buscando, aí a gente vai resolvendo. Prefeito Rodrigo Batistella, a questão da educação, né, que é apontada, eu gosto muito de falar nisso, e o prefeito foi reeleito, eu posso falar com ele, porque foi reeleito, e muito bem reeleito, né? Porque nas campanhas é sempre lá, saúde, educação, segurança e tal, e aí depois a gente vê. As prefeituras, eu falo com os colegas, têm investido inclusive mais nesses setores, nessas áreas principais, né? Educação, saúde, do que diz a lei, inclusive, né? E aí, a educação, a gente tem a situação também das creches, a situação das mulheres, das mães que trabalham hoje em dia, a questão de gente que vai para a escola para comer a merenda, que é uma realidade brasileira. Como é que está a situação da educação lá na nossa querida Nova Santa Rita? Eu sou um prefeito que eu tenho muito entusiasmo quando eu falo da educação. Porque quando a gente fala da educação, a gente fala da esperança de ter um futuro melhor para o nosso país. Eu sempre digo, independente das siglas partidárias, das vertentes políticas, a gente só tem uma saída para o nosso país. Eu concordo. É a educação. Eu concordo. É as nossas crianças. Senão, não tem jeito. Se nós, prefeitos, gestores públicos, não enxergar isso, não investir... Investir, não é gasto, é investimento. Nessas crianças... É o futuro do nosso país. Eu tenho tentado fazer o meu melhor para a educação lá em Nova Santa Rita. Tivemos grandes avanços. E eu acredito que todas as crianças, elas precisam ter uma condição igualitária de aprendizado. Lá no nosso município, nós fornecemos lá o uniforme escolar para todas as crianças, material escolar, a mochila, uma alimentação de qualidade para essas crianças. Estamos construindo escolas novas, reformando as escolas antigas. Foram atingidas algumas escolas também? Nós tivemos a felicidade de nenhuma escola ter sido atingida. Coisa boa. Tivemos essa felicidade. Pelo menos isso. E nós estamos, assim, cada ano que passa, aumentando muito o número de alunos novos. Nesse último ano, de 2024 para 2025, nós aumentamos em quase 500 alunos. Prefeito? A nossa rede. Isso dá uma escola nova. É uma escola nova. Uma escola nova. Neste momento, eu estou construindo 2 escolas novas, neste momento. Então, eu vou ser o prefeito que mais escola nova construiu Coisa boa. Da história da emancipação Coisa da nossa boa. cidade. Então, construindo escola nova e investindo nas crianças. Investindo na qualidade do ensino, que é fundamental. Primeiro, dar uma condição igualitária para que todos tenham o mesmo aprendizado. Acho que isso, todo mundo tem material escolar, todo mundo tem uniforme, todo mundo bem alimentado dentro da escola. Está com condições. E nós estamos trabalhando em um processo de capacitação dos nossos professores, de capacitação e de avaliações permanentes dos alunos. Em especial em português e matemática. Claro, que é a base, né? Que é a base de tudo, né? Tu sabendo português e matemática, tu vai longe. Tu te defende. Tu te defende. Então, nós estamos fazendo, né, nessas 2 matérias intensivos. Nós vamos buscar conhecimento fora. Eu viajei, eu fui, no ano de 2021, eu fui para o Ceará, na cidade de Sobral, que lá nessa cidade hoje os índices de IDEB dessas escolas é o maior do país. E muitas vezes nós, gestores públicos, a gente tem que copiar aquilo que é bom. Mas com certeza não é tá feio. Bom. Não é feio tu copiar aquilo que é bom. Não pode copiar coisa ruim. fazer coisa ruim. Então, nós estamos implantando esse método que deu certo lá. Obviamente que a educação ela não se faz no instalar de dedos. A educação ela tem que ser uma política de Estado. Não é independente, né? Quando ela troca. Tem que ter continuidade. Eu sempre digo, a educação tu não pode administrar ela por bandeira partidária. Por birra. Agora vou desfazer aquilo ali porque não fui eu que fiz. Exatamente. Então, eu acredito na continuidade
desse trabalho e eu quero transformar a educação de Nova Santa Rita na melhor educação pública do estado do Rio Grande do Sul. Opa. Essa é a minha meta, isso que eu estou todos os dias construindo junto à nossa rede municipal lá, que eu tenho professores maravilhosos na nossa rede. Hoje a nossa Secretaria da Educação são todos quase professores que são do quadro, pessoas que têm anos de magistério, que são comprometidos com a educação. Que maravilha ouvir isso. Fica a dica aí, viu aí, prefeitos aí. Fica a dica mesmo. Eu vou aproveitar aqui e falar nisso, né? A gente tem aqui a revista Em Evidência. Deixa eu mostrar aqui que já foi também o prefeito Rodrigo Bastella, já foi o presidente da Grampal também. Olha aqui, tá na revista aqui. Olha aqui, deixa eu mostrar para o pessoal de casa. Olha aqui, ó. Tá aí. Aqui, inclusive na revista, tá meu querido amigo, vou mandar um abraço ali, não vou me segurar pro Guilherme Macalossi, né? Nosso querido colega lá na antiga RDC. Tá aqui, prefeito agora reeleito, né? Como é que foi esse desafio? Já vou aproveitar, presidente da Grampal. Claro. Aliás, essas uniões das prefeituras é um instrumento muito bacana, né? Para conseguir, inclusive, várias situações que prefeituras não conseguiriam, né? É verdade. Os prefeitos na Grampal não tem distinção partidária. Ali nós lutamos ali todos pela região metropolitana, que, como eu disse aqui, a região metropolitana hoje ela tem 40% da população do estado do Rio Grande do Sul, estão nesses 25 municípios, elas estão aqui, 37% do PIB do estado está concentrado aqui na região metropolitana. Nossa. Então, a união desses prefeitos, ela é muito importante. Nós já conseguimos avançar em muitas pautas coletivas aqui, como o transporte coletivo, que é um calcanhar de Aquiles aqui das prefeituras todas. Agora, nesse momento, a Grampal está tendo um enfrentamento na luta por melhorias na saúde. Todos nós sabemos da situação caótica que vive a região metropolitana, como a gente falou aqui na área da saúde. Então, precisa mais investimento do governo do estado, precisa mais investimento do governo federal. Então, isso são assuntos que são assuntos de todas as cidades. E os prefeitos da região metropolitana, eles têm essa função de se unir e lutar pelo mesmo objetivo. Quando fui prefeito da Grampal, tivemos uma sinergia muito grande com todos os prefeitos, em especial com a capital, porque hoje pesa a capital ela fazer parte da Grampal e com certeza essa união dos prefeitos a gente consegue avançar e avançar bastante na melhoria da prestação de serviço para toda a região metropolitana. Então, se constituiu a partir que os prefeitos entenderam essa importância, se constituiu uma força muito grande. Hoje a Grampal ela é forte, ela é representativa. A gente criou lá os almoços metropolitanos, que hoje a gente, uma vez ao mês, a gente reúne, então, os prefeitos, reúne a imprensa, reúne atores que são fundamentais, seja o governador do estado, senadores, deputados federais, para que a gente possa fazer uma interlocução dos problemas metropolitanos e procurar avançar juntos nessas pautas que são importantes aí para quase metade da população do estado do Rio Grande do Sul. É verdade, com certeza, prefeito. Inclusive a questão do transporte coletivo, né? A gente tem aí uma situação, gente que trabalha em Porto Alegre, mora na região metropolitana, ou mora na região metropolitana, trabalha em Porto Alegre, e o que passa ali também, mas eu vou de carro, não uso, mas tem a questão das BRs, a gente tem obras ali agora na região de Esteio, afeta todo mundo. Milhares e milhares de pessoas todos os dias que estão nos acompanhando, que vão e voltam. Então, se os prefeitos se unirem para resolver esses problemas que independem de partidos e são comuns para a população, ao invés de ficar brigando lá de polarização, de esquerda, centro, de baixo, de cima, do lado, quero saber o meu ônibus ali que vai passar, que não vai passar, a minha parada legal, o meu iluminado. Prefeito, isso é fundamental. É fundamental. Sem dúvida nenhuma, digo aqui sem medo de errar. Hoje, o maior calcanhar de Aquiles que a gente tem na região metropolitana é o transporte público. A gente já dialogou diversas vezes com o governador, porque, obviamente, quando se trata intermunicípios... O governo tem que dar um aporte. É de responsabilidade do governo do estado, então isso está ligado ao governo do estado, não tem como separar. E, obviamente, quando a gente trata de saúde, também, que é um dos principais problemas que a gente dialoga com o governo estadual, dialoga com o governo federal, para que a gente possa tentar amenizar o sofrimento de muitas famílias, que, veja bem, Canoas, os hospitais de Canoas atendem mais de 150 municípios. São referência para mais... 150 Exatamente. E Porto Alegre, nem se fala.
Nem sei agora o número de quantos atende. Sim. Então, nós temos 2 cidades aqui da região metropolitana que recebem praticamente pacientes do estado inteiro que estão precisando de apoio. Então, hoje, o grito dos prefeitos aqui da região metropolitana é a questão da saúde. É a questão da saúde. Hoje, o número leitos, infraestrutura. E realmente o financiamento, né? Financiamento, né? Financiamento da saúde. O capim, o arame ali. Esse mesmo. Porque senão a gente vai falar isso, já está quase terminando esse primeiro bloco, prefeito, e quero falar também sobre o municipalismo, que nós temos essa causa, porque muitas vezes as responsabilidades dos prefeitos aumentam e não se diz lá, por exemplo, estou falando do governo federal, não diz de onde é que vai sair e vai no colo do prefeito. E na uma cidade como Nova Santa Rita, o sujeito bate lá na porta do prefeito, não vai bater na porta do presidente nem do governador do estado, né? E aí se fica, gente, por isso que a gente uma causa municipalista é importante. E a gente tem o jargão aqui, é na cidade que a vida acontece, e é mesmo, né? Eu estou falando como cidadão agora, não estou falando nem como jornalista. E não adianta só que daí ficam empurrando para os prefeitos as responsabilidades e se vira, o prefeito que se vira, porque não diz de onde é que vai sair o dinheiro, gente. É complicado. A gente vai falar sobre isso no outro bloco. Só para a gente, já estamos terminando esse aqui, eu quero saber também, 2 minutinhos, eu quero saber da agricultura familiar também, que é importante, também uma base econômica importante de Nova Santa Rita, né? Mais de 80% das propriedades rurais, elas são tocadas por pequenos produtores rurais. Como não colocar no orçamento do município pois é, claro, uma atividade tão importante que é a comida que todos nós comemos todos os dias na mesa aí. Então, a agricultura familiar ela tem um papel fundamental para que nós possamos ter uma boa alimentação, em especial alimentos de qualidade. Nova Santa Rita hoje está se tornando também uma cidade que tem investido muito no orgânico, que é o alimento sem veneno. É verdade. Que hoje sem agrotóxico, sim. Sem agrotóxico. Então, nós temos, sem dúvida nenhuma, uma cidade que ela vem tendo uma matriz da agricultura mais com viés do orgânico. E são pequenas propriedades rurais. E essas pequenas propriedades rurais, elas precisam do apoio do ente público. Por isso que Nova Santa Rita, lá, nós colocamos a pequena propriedade rural dentro do orçamento do município, com mais de 20 programas que nós temos para os produtores rurais. Desde a patrulha agrícola, para colher a sua pequena plantação de milho, enfim, o que for, nós temos o trator e a colheitadeira para levar lá para colher. Opa! Para fazer a silagem. Temos o fornecimento do calcário, temos o fornecimento do adubo. Então, são mais de 20 programas que o pequeno produtor rural pode se inscrever. E a prefeitura, ela subsidia uma parte e ela apoia esses pequenos agricultores. Porque todo mundo ganha, né, prefeito? Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Uma agricultura forte ali, a gente tem um alimento de qualidade, né? Geração de renda, geração de emprego, geração de impostos, de tributos, então todo mundo ganha. Já terminamos o primeiro bloco? Tá bom, então. Vamos fazer um intervalo aí, mas tem mais papo aí para a gente encerrar, tem mais um bloquinho aí com o prefeito de Nova Santa Rita, então em seguidinho a gente está de volta, presidente, só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV. Seja muito bem-vindo. Se você se conectou agora, o programa Em Evidência na TV em novo horário, a partir das 5h30 da tarde, aqui pela Masper TV, todos os domingos. E sempre lembrando, né, que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio e o apoio de CDP Consultoria em Direito Público. Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. IB Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano, e Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia e comunicação para a política de verdade. Revista Evidência na política e nos negócios, você já sabe, quem faz está em evidência. A gente convida também para você acompanhar e todas as entrevistas lá no nosso canal no YouTube e também lá, né, no nosso perfil no Instagram com os bastidores do programa. Estou conversando hoje com o Rodrigo Batistella, prefeito reeleito de Nova Santa Rita, falando sobre um dos municípios mais queridos do estado e que cresce, né, muito bem aí com estrutura, com educação. A gente está falando sobre a área da educação no bloco anterior, sobre a área da saúde. E falando na área da saúde, eu vou mostrar para vocês aqui o Rodrigo Batistella,
prefeito reeleito de Nova Santa Rita, ganhou aí o troféu, mérito prefeitos do RS, da revista Em Evidência, está aqui, ó, justamente com a Policlínica, né? 24 horas ali, e a gente falou, e as unidades móveis de saúde também. A gente falou das unidades móveis de saúde. O que são as unidades móveis de saúde, prefeito? Na verdade, são unidades itinerantes que vão até locais mais remotos da cidade, com toda uma estrutura dentro dessas unidades para fazer o atendimento clínico que as pessoas possam ter acesso. Então, a um médico perto da sua casa. Sem sair de casa, a unidade vai lá. Muito próximo, a unidade vai lá, se coloca lá num ginásio, se coloca numa escola. E então aqueles locais mais distantes do centro da cidade, da onde que se tem unidades básicas de saúde, essas unidades vão até as pessoas. São como ambulâncias, mais que ambulâncias? Mais que ambulâncias. Tem toda uma estrutura equipada, com consultório dentro, com internet, inclusive também tem atendimento odontológico. Opa! Então, primeiro mundo. Primeiro mundo. Em Nova Santa Rita. Gente, bom, tudo isso também é importante a gente falar, prefeito Batistella. Tem que ter segurança pública também, né? A gente está falando de educação, de escolas, do sujeito trabalhar, por exemplo, na Nova Santa Rita, deixar a criança na sua escola, mas ter sua segurança para ir e voltar do seu trabalho ali, né? E Nova Santa Rita tem uma das melhores seguranças públicas da região metropolitana aqui da capital, que nem sempre, né, tem índices muito bons aí, tem locais com muita violência, infelizmente, ainda. O que se deve aí esse índice positivo na área da segurança pública em Nova Santa Rita, prefeito? Na verdade, eu acredito que todo município que investe em segurança pública, ele se desenvolve mais economicamente e socialmente. Por quê? Porque um município que não tem assaltos a estabelecimentos comerciais, que não tem as famílias sendo agredidas, enfim, ele cria um ambiente onde que as pessoas podem investir com tranquilidade em novos comércios, que as pessoas possam caminhar na rua com tranquilidade. Então, a partir do momento que a gente tomou uma decisão de incluir também no orçamento da cidade a segurança pública, nós tivemos uma virada de chave. Porque é responsabilidade do Estado, no caso, né? A segurança pública. Sem dúvida nenhuma, mas como a gente sempre diz, quando a gente tem um problema na sociedade, as pessoas não vão no governador e não vão no presidente da República ou não vão no deputado. Elas vão na casa do prefeito. E se nós não tivermos uma política pública para ajudar e auxiliar o Estado, as coisas complicam. Então, o município investiu muito no cercamento eletrônico. Hoje, Nova Santa Rita tem um cercamento eletrônico muito eficiente. Identifica os carros, Todas placas. As entradas e saídas da cidade estão monitoradas. Então, a gente tem um cercamento eletrônico. Literalmente uma cerca em torno da cidade. Um cercamento com um dispositivo de inteligência artificial, que nem a gente, agora todos esses sistemas eles possuem, de leitura de placa. Por exemplo, se tem um carro que ele está com... ele foi roubado em outro local, vai aparecer lá na tela da nossa central de vídeo monitoramento. Ou vice-versa, foi roubado lá e está vindo para Porto Alegre. Exatamente, vai aparecer o alerta, então, na sala de vídeo monitoramento, que aí, então, os nossos guardas municipais vão acionar a Brigada Militar para que possam se deslocar até o local. Por exemplo, agora, nos últimos dias, nós pegamos um assalto a banco. É isso mesmo. Como assim, prefeito? Um assalto ao Banco do Brasil. Como As assim, nossas prefeito? câmaras de monitoramento, nós prendemos junto com a Brigada Militar os bandidos. Estavam já fazendo uma perfuração dentro do estabelecimento do Banco do Brasil, uma perfuração muito grande, já estavam lá dentro. De filme? De filme, já estavam quase dentro do cofre. Meu Deus, e não ficou muito divulgado isso aí, não? Olha só. A gente, exatamente. Porque pegou antes, chegaram a roubar. Não chegaram a roubar. Nós pegamos eles na tampinha, literalmente. Uma movimentação estranha no centro da cidade, na rua. E aí, monitorando pelas câmeras. O monitoramento pegou um indivíduo como funciona, ficando no celular na frente do banco e depois pegou ele pulando um muro do lado do banco e aí prontamente a gente acionou e quando viu tinha uma quadrilha
Tentando chegar no cofre. Tentando chegar no cofre. Então, a câmara de monitoramento, que eu sempre digo, ela não é que ela vai, muitas vezes ela evita, como evitou nesse caso. Sim. Mas ela serve também para a Polícia Civil para o momento posterior. Perfeito. Por exemplo, nós tivemos alguns crimes que foram elucidados muito rápido pelas câmaras. Crimes que elucidam. Então, hoje, não entre no município de Nova Santa Rita e cometa um delito que você será pego. Você será pego. Fica a dica. Fica a dica aqui, não vai para Nova Santa Rita cometer um delito. Cometer assalto, que lá não vá para lá. Tem uma cidade com extrema segurança pública e eu não quero gente lá fazendo coisa ruim. Deixa o nosso povo trabalhar. Quieto, tranquilo. Temos um povo ordeiro, trabalhador lá, que a gente não admite que as pessoas venham fazer coisa errada na nossa cidade. Então, muito bom, cidade com segurança pública se desenvolve. E tem a questão que nós falamos ali, que é do governo do estado, né? A gente tem a BR ali, a Polícia Federal, daí, né? A PRF e tal, mas as guardas municipais são importantes. E aí, se tem um reforço na guarda municipal lá, prefeito? Na verdade, nós temos uma guarda hoje municipal patrimonial que ela fica hoje fazendo o controle das câmaras de monitoramento, junto com a Brigada Militar, uma parceria. Então, a nossa guarda, ela faz a visualização e passa para a Brigada Militar fazer o trabalho ostensivo. Serviço de inteligência. Exatamente. E nós, no ano passado, então, fizemos o nosso concurso para a Guarda Municipal, a implantar a Guarda Municipal ostensiva. Sim, para as ruas. Esse concurso, ele já teve seu fim. E nós temos 20 guardas municipais fazendo um treinamento para ir para as ruas, para poder ser ostensivo. Então, agora, com viaturas e tudo, a partir do mês de maio deste ano. Então, nós teremos 20 guardas municipais fazendo um trabalho ostensivo na cidade de Nova Santa Rita. Junto com a Brigada Militar. Junto com a Brigada Militar. Mais seguro ainda. Mais seguro. Vamos lá. Tô gostando, hein? Tô gostando. Olha aí, gente. Bom, a gente tem também a questão, prefeito, que o prefeito Rodrigo comentou no início da entrevista, sobre a transparência também, né? O pessoal gosta muito de saber o que está acontecendo, porque o dinheiro, a gente fala o dinheiro público é de todos nós, né? Através da cobrança ali dos impostos, dos tributos suados aí que a população trabalha para pagar. E o senhor costuma destacar sempre o diálogo com a população, prefeito. Isso é importante. A gente está falando que bate na porta do prefeito. Eu sei que tem que ter muita paciência para ouvir, né? Mas e aí, prefeito, como é que é isso? A sociedade tem que ter acesso ao prefeito. A verdade é essa. É a sociedade ou de forma presencial ou através das redes sociais. Ou tem redes sociais, né? Eu sou um prefeito que eu participo de muitos grupos de WhatsApp da nossa sociedade. E muitas pessoas não acreditam porque eu estou ali sempre e eu respondo na hora. Mas é o prefeito mesmo? Ou é fake? Digo, sou eu mesmo que estou respondendo. Não é o assessor. Então, a gente criou algumas linhas diretas com a sociedade. Eu tenho o gabinete aberto, que eu atendo uma vez por semana, faço uma agenda programada com qualquer cidadão que queira fazer uma reivindicação, uma reclamação, saber de algo, que tá vem até o meu gabinete. A gente tem o Prefeitura em Movimento, que eu vou uma vez por mês também em algum bairro da cidade. Levo todos os meus secretários e abro também para a sociedade fazer ali as suas ponderações, pedidos, também esclarecimentos. Eu tenho o Prefeitura ao Vivo, que uma vez ao mês eu faço um podcast lá, com uma live com alguns secretários junto comigo, a gente faz. E aí, ao vivo, tem uma pergunta aí, já respondo na hora. Boa, usar tecnologia. A gente faz uma prestação de contas do mês, normalmente, o que eu fiz no mês de março, eu mostro para a sociedade o que a gente fez naquele mês, mostro números da prefeitura, a questão financeira. Então, a gente criou vários mecanismos que a gente pode chegar até as pessoas. Eu administro junto com as pessoas, ao lado das pessoas. Sim, né? Porque foram elas que nos colocaram. Quem paga o meu salário é o cidadão. É verdade. E eu sou funcionário do povo e eu devo isso às pessoas. Eu devo às pessoas satisfação e eu tenho que prestar qualquer tipo de esclarecimento e eu tenho que ser cobrado. Obviamente que não é uma tarefa fácil de atender a todos,
mas na medida do possível a gente consegue ter assim uma gestão muito próxima às pessoas da nossa cidade. Que maravilha, prefeito. Coisa bem boa, né? Coisa bem boa. A política brasileira, falando nisso, prefeito, está enfrentando aí uma crise de confiança, né? Quero saber, prefeito, como é que o senhor enxerga o papel do prefeito na reconstrução dessa relação com a sociedade, né? A gente está aí meio... Eu acho muito interessante uma coisa que eu tenho falado com vários colegas prefeitos, que nós falamos em ações, nós não falamos da política, nós falamos em política, nós não falamos partidos, por exemplo. Já faz tempo que os prefeitos não... A gente fala na obra, na realização, na iluminação, na segurança, na saúde, mas não e deixamos de lado, porque a população acho que cansou também. É muita sigla, é muita coisa, sim, é muito lado para tá, é muita briga entre... E aí a população... Mas agora dá para fazer, dá para fazer. E obviamente que é dentro dos municípios que tudo acontece. Obviamente que tu ter um governo federal que ele ajude o prefeito a construir uma unidade básica de saúde, boa, a fazer uma escola, isso faz a diferença. Eu digo porque hoje, sim, eu estou com duas escolas que são oriundas do PAC, o dinheiro do governo federal, e sem dúvida nenhuma, se eu não tivesse esse dinheiro do governo federal, eu não conseguiria fazer em um momento recurso, como nós estamos passando de reconstrução. Sim. E te digo mesmo, nós perdemos 2 postos de saúde. Se eu não tivesse recebido esse dinheiro do governo federal para reconstruí-los, eu não conseguiria. Então, é muito importante o alinhamento com o governo federal e com o governo do estado também. Que são partidos diferentes. São partidos diferentes. Agora, independente das siglas partidárias, o que a gente precisa é que o presidente da República e o governador do estado, eles tenham programas que cheguem nos municípios. Sim, sim. Obviamente, por exemplo, aqui no estado do Rio Grande do Sul, eu elogio o nosso governo atual, aqui o governador Eduardo Leite, porque ele criou alguns programas, por exemplo, o Avançar, programas que chegam até os municípios. Fazia muitos anos que nós não tínhamos investimento do governo do estado, não tinha dos municípios. Sim. Teve presidentes da República que não mandaram nada para os prefeitos e que fizeram o seguinte, botaram o dinheiro na mão de quem? Dos deputados federais e dos senadores através do orçamento secreto, que foi muito prejudicial aos prefeitos. Porque ninguém sabia para onde que estava... Porque ficamos reféns da política. Sim, tinha que ficar pedindo... Esmola para deputado e para senador. Então, quando tem programas como o PAC, que tu te escreve lá, o prefeito te escreve lá, tem projeto até contemplado, seja para ganhar uma ambulância da SAMU, seja para ganhar um ônibus novo para o transporte escolar, isso faz toda a diferença. Então, a gente pode ter as nossas diferenças partidárias. Agora, um presidente, ele não pode deixar de ter investimento e programas nos municípios e o governo do estado da mesma maneira. Então, quando a gente tem governos que criam programas para chegar nos municípios, a gente está bem servido, seja qual a sigla que for. Independente do partido. Agora, quando tem governo que coloca o dinheiro na mão dos políticos para fazer politicagem, fica ruim de se trabalhar. Então, nesse momento, a gente passa uma crise gigante, mas eu vejo que está chegando nos municípios, se não está chegando, vai começar a ter obra do governo federal e tem obra do governo do estado nos municípios, podem ter certeza disso. Isso aí, é boa, interessante isso, né? Porque realmente ficar na mão do Congresso Nacional, aí são 500 e tantos deputados 513. 513 deputados federais, quase 100 senadores, ou mais de 100 senadores. Aí tem que ficar pedindo dinheiro para todo mundo, daí não. Complicado. Bom, a gente tem aí também, né, a gente estava falando da questão da policlínica, quais são as 3 principais obras, citando 3 aí, que você realizou, prefeito, nos últimos 4 anos e quais as 3 principais que você ainda gostaria de realizar? Na verdade, sem dúvida nenhuma, a policlínica, para mim, é uma obra fantástica que está dando uma condição de saúde para as pessoas, porque quando a gente escolhe ser prefeito, a gente escolhe impactar na vida das pessoas. Pois é verdade. Escolhe transformar a vida das pessoas. Então,
a Policlínica é uma obra que eu tenho certeza que eu impactei e estou impactando na vida das pessoas. Então, é uma obra, para mim, que eu digo que ela é uma obra hoje que estaria entre essas três obras principais. E, obviamente, eu construiu uma escola de educação infantil para mais de 280 crianças. Então, tu ir lá e tu ver o recém-nascido tendo um carinho de um local novo, com tudo zerinho, cheirando a novo, as crianças ali tendo uma alimentação de um refeitório top, tinindo. Então, aquilo te faz também sentir orgulho e te dá um combustível. Eu fui um prefeito que eu pavimentei mais de 24 quilômetros nesses últimos 4 anos de pavimentação. É a mesma coisa que nós sair da Arena do Grêmio, percorrer toda a rodovia do parque e ainda mais 4 quilômetros da 118. Eu investi quase 50 milhões de reais. E é caro pavimentar. Todos os recursos, quase todos esses recursos próprios do caixa da prefeitura, que a gente fez sem nenhum financiamento. Então, obras de saúde, obra de educação e de infraestrutura, eu acho que essas 3 obras que a gente fez são obras que vão ficar para muito tempo no município. E pavimentação é fundamental até para escoar também a produção desses pequenos, para levar a estrutura, né, dignidade, para chegar na escola, para chegar no trabalho, para sair e voltar para casa. E eu quero, nesse meu segundo mandato, eu quero construir algo que vai ser inovador aqui no estado do Rio Grande do Sul, que se chama AME Mulher. É um ambulatório médico especializado para as mulheres. Nós estamos revitalizando todo o nosso antigo pronto atendimento. Sim. Nós vamos revitalizar ele, nós vamos fazer um espaço específico para as mulheres da nossa cidade, onde que ela vai ter todo aquele acompanhamento do pré-natal, que vai ter o atendimento aquele especializado só para ela fazer todo o pré-câncer, um atendimento todo diferenciado. É o primeiro espaço do estado do Rio Grande do Sul que vai ser construído. Eu estou trazendo isso de um município de São Paulo. São Paulo, em algumas áreas, está muito mais à frente que nós aqui do estado do Rio Grande do Sul. Então, nós estamos trazendo essa tecnologia para as mulheres, onde que vai também funcionar a Secretaria das Mulheres. Opa. Em especial as mulheres que são vítimas de agressão. E tem, né? Tem muitas, então essas mulheres, elas precisam ter um local para elas. Não é uma delegacia, é um local de atendimento. É um local onde vai funcionar o atendimento para vítimas de violência doméstica, junto com um atendimento de saúde. Porque muitas vezes as pessoas têm que ficar no local, até dependendo, né? Infelizmente, eu sei que é chocante, mas às vezes se machucam. O município tem, apanham. Vai ficar nesse local, ela vai ficar resguardada nesse local. Então, a gente está construindo. Então, isso é uma coisa que a gente tem no nosso plano de governo, que a gente quer fazer agora nesse segundo mandato. Então, vai ser algo inovador que a gente vai trazer aqui para o estado do Rio Grande do Sul. Também, junto à Policlínica, eu quero também construir uma ala para oftalmologia, que hoje a gente só tem um banco de olhos aqui em Porto Alegre. É importante, né? A gente não tem aonde recorrer quando tu machuca uma vista. Então, tu tem que procurar o banco de olhos. Imagina. É excelente, é maravilhoso o banco de olhos, mas sobrecarregado. É verdade. Então, a gente também está com esse projeto junto à Policlínica. Nós vamos ter uma ala de atendimento que toda especializada para a oftalmologia. Então, isso é mais uma frente, é mais uma obra que a gente quer construir, que a gente quer fazer, que também vai ajudar a atender não só o município de Nova Santa Rita, mas toda a região metropolitana. Sim. E a minha terceira obra favorita, que eu quero ver ela acontecendo, ela está acontecendo nesse momento. Opa! São 2 viadutos que, de forma histórica, vão unir a cidade. Hoje, Nova Santa Rita, ela tem uma cisão, ela passa, a BR-386, ela corta a cidade. Então, a gente sempre diz assim, a cidade tem o lado norte e tem o lado sul. A BR corta? Corta toda a cidade. Verdade. Ela tem uma cisão. É verdade. E esses 2 viadutos que hoje estão sendo construídos pela CCR Via Sul, eles vão unir a cidade. Porque quando a gente passa pela BR, Nova Santa Rita está dos 2 lados. Está dos 2 lados. Então, nesse momento, está acontecendo um investimento de mais de 100 milhões de reais da CCR Via Sul, que é a concessionária desse trecho.
e essas 2 obras elas serão fundamentais, é um sonho. Mas não vai ter pedágio. O pedágio ele já existe já em Montenegro, lá, mas lá em Montenegro já tem, verdade, então é uma contrapartida, então não vai ter um novo pedágio nessa região. Em cima da ponte. E sem dúvida nenhuma, então são 3 obras, né? O AMI Mulher, Ambulatório Médico Especializado para as Mulheres, o nosso Centro de Oftalmologia e os 2 viadutos da cidade. É o meu sonho para mim entregar esse segundo mandato agora. Vamos cobrar, hein, prefeito? Pode cobrar e preparar essa cidade aí por muitos anos. Prefeito, uma coisa interessante, a gente tem cerca aí de 4 minutos, nosso tempo já tá se esgotando, mas eu acho muito interessante que o prefeito Rodrigo Batistella comentou sobre a questão de usar recursos da prefeitura. E a gente fica se perguntando, né? Porque muitas vezes o orçamento público não fecha a conta e muito prefeito tem que fechar no vermelho e tal, ou o governador do estado e até presidente da República. Como é que é essa questão de administrar, né, como a casa da pessoa ali, administrar, fazendo as contas ali direitinho, não gastando mais do que ganha? Como é que tem sido isso, prefeito? Depois de 4 anos de começar o novo mandato? Veja bem, ano passado nós não tivemos só as perdas materiais das pessoas. As prefeituras perderam muito. Sim. Por exemplo, Nova Santa Rita teve um baque no orçamento em 25 milhões de reais. Nossa. Quase 10% do nosso orçamento foi comprometido com a função das enchentes, com as empresas que pararam de emitir essas notas fiscais, etc. Eu agi muito rápido. Em outubro do ano passado, eu já identifiquei o tamanho do problema que eu teria e eu fiz um plano de reconstrução financeira para a nossa cidade. Olha. E dentro desse plano de reconstrução financeira, nós tivemos que cortar na carne. Eu cortei 30% do meu salário, os secretários municipais cortaram 30% do salário. Foi uma série de medidas de enxugamento. Aquela tia do cafezinho lá, eu tive que tirar. Nós demitimos cargos em confiança. Então, resumo da história. Nesse mês de março, eu já recuperei mais de 50% da minha capacidade financeira que eu tinha nos outros anos, eu já recuperei. Vai chegar lá. A previsão é junho eu já estar equilibrado. E eu quero já até o final do ano deixar dinheiro em caixa. Deixar o dinheiro em caixa porque 2026 eu vou investir mais de 45 milhões de reais em obras de infraestrutura. Com dinheiro próprio. Com dinheiro próprio. Então, não tem segredo, é administrar bem. Uau! E cortar na carne e ter coragem. Viu só isso? Gente, gente, que coisa, veio um prefeito aqui e falou a verdade, gente, não tem mágica. Fiquei fã, hein? Qualquer coisa, vou me aposentar, vou bater lá na porta do prefeito para morar lá será bem-vindo, será bem-vindo. Vou morar, curtir lá Nova Santa Rita. Não, falando sério, prefeito, parabéns pelo trabalho, viu? Como eu falei aí, a gente quer falar de resultado, a gente quer política e tal, mas a gente quer falar de resultado, a gente quer saber das obras, do que está sendo feito. Muito obrigado por ter conversado com a gente, viu? Por ajudar a gente a entender também como é que se administra, né? Porque também só criticar por criticar não adianta, né? Tem que criticar com construção aí, né? Com uma crítica construtiva. Muito obrigado para toda a equipe da prefeitura também, que eu sei que o prefeito não governa sozinho, e lá para a Câmara também, para os amigos lá da Câmara Municipal, que estão ajudando a governar a nossa Nova Santa Rita. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje, contando um pouquinho da nossa história. Um abraço a todos vocês que nos acompanhem. Vamos para Nova Santa Rita visitar a nossa cidade. Venha conhecer o nosso município. Comentário em Evidência. O comentário de Vladimir Kieli. O anúncio do governo federal, através do Ministério da Fazenda, de que o país e o orçamento da União comprometem 54% do PIB nacional com previdência, é realmente uma situação alarmante. E isso pode caracterizar, ao longo do exercício de 2027, uma espécie de colapso nas finanças públicas brasileiras, se nada for feito, claro. Mas o que seria alguma coisa para fazer a ponto de não inviabilizar o orçamento federal, que impacta diretamente nos estados e especialmente nos municípios, inclusive submetendo até a possibilidade de dificultar o próprio repasse obrigatório das receitas vinculadas.
Os municípios estão realmente preocupados com essa situação, porque esse comprometimento excessivo vai demandar cada vez mais recursos do Tesouro. E na medida em que se amplia cada vez mais os débitos e os créditos a serem satisfeitos da Previdência Geral, cada vez mais inviabiliza os recursos disponíveis para serem utilizados pelo governo federal, inclusive para investimentos. Nós temos aí comprometimento quase que total, quase que um engessamento total do orçamento federal, que impossibilitaria o governo, inclusive, de alocar recursos para programas de sua própria iniciativa, pois as obrigações vinculadas acabam tomando conta de todo o contexto orçamentário brasileiro. E essa é uma situação que acontece na União e vai se estender a estados e municípios, alguns com mais ou menos intensidade, dependendo da situação momentânea. Por isso que as reformas estruturais são tão necessárias e são tão propaladas, mas na verdade não são executadas. E muito menos há intenção política de fazermos reformas estruturais que mexam com os estatutos, que mexam com os planos de carreira e que mexam, sim, com a Previdência Geral. No caso específico da União, a PEC 66 é uma continuidade da reforma administrativa pela emenda constitucional número 103 de 2019, que ela foi feita, necessária, mas insuficiente para resolver o problema da Previdência Geral, tanto que nós estamos nessa situação, a ponto de o relatório do Tribunal de Contas da União indicar que, se em 5 anos nada for feito, o Estado brasileiro, na sua Previdência, se inviabiliza e colapsa o sistema previdenciário. E aí adotando a necessidade, certamente, de parcelamento de proventos de aposentadoria. Enquanto isso, a PEC número 32 de 2020, que estabelece a reforma administrativa, chamada Nova Administração, continua parada desde setembro de 2021. É uma necessidade quase que dramática que essa PEC possa caminhar, embora ela tenha um custo político, mas esse custo político pode custar financeiramente e orçamentariamente muito maior se eventualmente não se fizerem as reformas necessárias. Maravilha. Você também, muito obrigado pela sua participação, pelo seu carinho, tá bom? A gente volta na sequência. Continue, é claro, aqui na Masper TV, tá bom? Fiquem com Deus e até mais.